Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe. Mais uma vez aqui compartilhando o pão, a fim de edificar a nossa fé através de um versículo que encontra-se em João capítulo 7, quero ler com vocês o verso 23, fala assim, ó: Pois se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Glória a Deus por essa palavra, irmãos. O Senhor Jesus está confrontando os fariseus porque eles julgam mais por aquilo que aparentam do que a reta justiça de Deus, conforme ele fala no versículo posterior. E muitas vezes, irmãos, embora sejam os fariseus, os líderes religiosos, muitas vezes nós fazemos como os fariseus estão fazendo aqui. E o que realmente eles estão fazendo? Colocando o seu propósito a fim do propósito, acima do propósito de Deus. E para isso, muitas vezes nós até maquiamos com um versículo bíblico, invernizamos ali, dando legalidade para aquilo que nós viermos a fazer, tenha um fundamento na palavra de Deus. Muitas vezes eu fiz isso, irmão, mas não podemos pregar a palavra de Deus para Deus, não é verdade? O que eles faziam? Quando os filhos deles, a circuncisão que estava na lei de Moisés caía no sábado, eles abriam mão de guardar o sábado e iam trabalhar, iam justamente circuncidar o seu filho para cumprir a lei. E estão questionando Jesus por curar no sábado. E o propósito da lei, como Paulo vai dizer, embora o homem não possa cumpri-la, ele fala isso na maioria das suas cartas, o propósito da lei é proteger as pessoas, irmãos, e também amar as pessoas. Por quê? Toda transgressão, todo pecado, ele transgride a lei de Deus. Então tudo aquilo que nós fazemos que transgride a lei de Deus e tudo aquilo que imputa um certo tipo de... Imputa não, na verdade trará para nós alguma injustiça, ou para nós ou para os outros, é isso que eu quero dizer. Alcançará a injustiça, irmão. Por isso que João vai falar aqui em 1 João capítulo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar e também nos purificar de toda a injustiça. Por quê? Porque a injustiça nos alcança, abre uma legalidade no mundo espiritual e começamos a ter problemas. E o que Jesus está questionando é justamente sobre isso, porque a respeito, em detrimento daquilo que é a nossa vontade, colocamos acima da vontade de Deus, colocamos aquilo que Deus está fazendo em segundo plano, quando o nosso interesse pessoal se eleva, quando o nosso interesse pessoal vem à tona. Nós começamos a questionar a Deus, começamos a tratar as coisas de forma que venham a nos priorizar e não priorizar a Ele, venha a nos privilegiar e não privilegiar a Ele. Por quê? Porque quando acontecia com os filhos dele, ou seja, algo particular, eles abriam uma exceção. Quantas vezes nós abrimos exceção justamente para cometer uma falha? Quantas vezes nós abrimos exceção justamente porque não estamos aguentando o processo? Quantas vezes nós abrimos uma exceção pensando, Deus é bom e vai nos perdoar, está na sua palavra? Quantas vezes usamos a palavra de Deus justamente para aplicar uma ação pessoal que vai nos favorecer, mas que certamente pode trazer até mesmo uma transgressão da lei, ou mesmo assim curar? A grande questão aqui era o questionamento que eles faziam de Jesus, porque Jesus usava tudo para aplicar o amor. Ele estava curando, irmão, estava cuidando de uma pessoa, estava tratando bem. Que jamais mesmo que possamos chegar a esse entendimento de que o reino de Deus sempre deve vir em primeiro lugar, e que os nossos propósitos pessoais, embora alguns sejam até louváveis, como por exemplo o dos fariseus nesse caso, irmãos, eles estavam cuidando e amando os seus filhos, ensinando os seus filhos na palavra, mas a grande questão que estava aqui era justamente tirar Deus da jogada para colocar um interesse pessoal. Então toda vez que nós fazemos isso, acabamos confrontando, dando de cara e confrontando com Jesus. Que nós possamos alcançar a sabedoria
do tempo de cada coisa e principalmente priorizar o reino de Deus, porque quando assim fazemos, Deus se agrada. Olha, quero deixar um versículo com vocês e vamos orar. A palavra fala em Salmo 119, versículo 27, que fala: faze-me discernir os propósitos dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de ti o meu irmão e a minha irmã em um firme propósito, Pai. Queremos alcançar, Senhor, os nossos objetivos, os nossos propósitos pessoais, mas sem passar por cima do Senhor ou sem entrar em confronto com aquilo que o Senhor decidiu fazer primeiro. Ajuda-nos, Senhor, a estabelecer o Senhor como prioridade na nossa vida. Ajuda-nos também, Pai, com os nossos objetivos e a cumprir os nossos propósitos, para que assim nós possamos, ó Deus, vivenciar a plenitude de vida. Afinal de contas, Pai, se alguma coisa pesa o nosso coração, como alguém da nossa família, fica impossível, não é verdade, Senhor? Caminhar com leveza. Então ajuda-nos a alcançar o Teu reino, fazendo da forma certa, do modo certo e principalmente agradando ao Senhor. É o que nós desejamos e é o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Faça do Senhor a sua alegria, meu irmão. Faça do Senhor a sua alegria, minha irmã, e Ele lhe concederá os desejos do teu coração. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.